Jogador importante para o Vasco da Gama, goleiro que chegou na temporada 2023, tem 123 jogos com a camisa do Vasco da Gama, ele que tem categoria de base do Grêmio, formado nas divisões de base do Grêmio, foi campeão pelo Grêmio, Copa do Brasil 2016, Libertadores em 2017, não era o goleiro titular, mas era uma peça importante do esquema do técnico Renato Gaúcho. Exatamente, parece que você está lendo meu pensamento, Diegão, falando sobre o Léo Jardim. Quando ele chegou ao Vasco, em 2023, vocês lembram que o Ivan era o titular? Lembra disso? Então, o Ivan era o titular e muita gente reclamava em relação à saída do Ivan e à chegada do Léo Jardim. O Léo Jardim, dentro do seu da sua técnica, da sua capacidade, assumiu a vaga de titular e não deu brecha para mais ninguém. Tanto que o Ivan foi para a reserva e não voltou. Ano passado, o Kehler veio como reserva, também não atuou. E nesse ano, o Vasco comprou o Daniel Fusato, que também não atuou até agora. Porém, e aí o que a gente vai discutir, Thiago Marques e amigos. R$1 milhão não vale. Agradece a ele, vamos de Fusato. Vamos lá. Não é agradece a ele, Nicolas, e acho que você tem uma boa dose de razão, mas não é agradece e mete o pé, vai contratar um outro goleiro. Veio uma notícia da Colômbia que o Vasco estaria interessado em um goleiro colombiano. Enfim, só para lembrar o seguinte, gente, a gente vai encerrar essa live 6h55, hein? São 50 minutos de live, vai ser jogo rápido, mas com muita informação. E tem também daqui a pouco novidades sobre camisas aqui do canal. Aguardem, as camisas oficiais do Vascão, óbvio. Então é o seguinte, ele assinou um contrato em 2023 com duração de 3 anos. Encerra agora, no final desse ano. Só que nesse contrato firmado com ele, tem uma cláusula de renovação automática caso ele bata a meta. Ponto. E ele está por 2 jogos para bater a meta, que é atuar 50% dos jogos do Vasco nessa temporada. Simples assim. Ele já fez 17, o Vasco já fez 36, então, mais 2 jogos aí, parada praticamente resolve. Bom, aí o torcedor fala assim, bom, então não tem com quem me preocupar. Sim e não. Sim, ele atuando mais 2 partidas, o Vasco, em 1º de janeiro do ano que vem, coloca o contrato dele na CBF, registra, PT saudações, acabou. Não tem o que reclamar. Só que o Vasco entende que não é bom exercer a mão pesada do que foi assinado, que é o contrato. Por isso, procurou o Léo Jardim para uma renovação no fim do ano passado, ou seja, 1 ano antes de terminar o contrato. Parênteses. Ele não pode assinar nenhum pré-contrato a partir de 1º de julho. Se você leu isso em algum lugar, se ouviu alguém falando isso, é mentira. A pessoa está desinformada, porque o contrato dele não acaba. Ele vai ser automaticamente renovado. Ponto. Numa negociação, propostas e contrapropostas são feitas o tempo todo. E ele teria, através do Paulo Pitombeira, que é o empresário dele, é também do João Vitor, feito propostas sempre acima do que o Vasco oferece. E, segundo eu li, não confirmei com o Vasco, mas a pedida chegou em 1,5 milhão.
R$ 1,5 milhão. Primeira pergunta que eu faço para você, torcedor. Qual goleiro no Brasil recebe esse valor? Eu não sei. Um goleiro que receba esse valor. R$ 1,5 milhão por mês. Ah, mas o Léo Jardim tem todo o direito de pedir um valor como esse, Fábio. Porque, cara, ele sofre com o Vasco. O Vasco tem sofrido muito e ele salva demais o Vasco. Beleza. Mas e aí? Isso significa que o Vasco tem que abrir as pernas para ele? Não entendo assim. Não acho que isso vá acontecer, tá? Que ele vai ter essa valorização. Ele tem um salário na casa de R$ 500 mil, 3 vezes mais. Ah, então ele faz o seguinte: não quer ficar, time do Vasco não vai trazer títulos para a carreira dele, uma avaliação que ele pode fazer, beleza, ele vai embora. Só que não é assim. Ele não sai por qualquer 2 conversas. Tem que ter 10 conversas. Ele cresceu o olho, Rafaela. Perfeito? Faz parte do jogo. Porém, o Vasco não vai ficar chupando o dedo. Eu não vou ficar com essa camisa aqui, ó, do Léo Jardim. Assim, pô, camisa do Léo Jardim. Não. Essa camisa que pode ser sua, daqui a pouco eu te explico. O Vasco tem uma multa para receber. Todo contrato tem uma cláusula de rescisão. Se o Vasco manda embora, o Vasco paga. Se ele quer ir embora, ele ou o futuro clube paga. Simples assim. Então, assim, torcedor, o que eu entendo nesse cenário é corda esticada. Ele até agora não veio a público também dizer que a proposta feita pelo empresário não foi autorizada por ele, o que eu acho pouco provável. Mas é simples. O Léo Jardim tem todo o direito de querer ir embora. Ok. Só que tem que pagar. Você não sai de graça, Léo, diferentemente de outros atletas. Por exemplo, vou pegar aqui o Puma Rodrigues, jogador que chegou também em 2023. Ele oscilou entre titular e reserva, já tem 87 jogos com a camisa do Vasco, 6 gols marcados, 7 assistências. Nessa temporada fez 10 jogos. Ele tem contrato até o fim desse ano. Se o Puma não quiser renovar, tem problema nenhum. O Puma falou assim, cara, Paulo Henrique não dá chance. Cara, eu entro de vez em quando. Isso pode me prejudicar, porque ano que vem tem Copa do Mundo. O Uruguai vai à Copa do Mundo. Então, meu amigo, eu quero ir embora. Quero ir agora. Tem uma multa. Ah, não, eu vou segurar, faço a temporada 25 no Vasco, e quando chegar no final do ano, se eu não quiser renovar, eu meto o pé. Aí ele pode. Porque não... Também estou vendo a situação, Botafogo, Fluminense, Flamengo, todo mundo se movimentando, e o Vasco a gente não ouve falar em chegada, e ouve falar em saída. Então eu vou comentar tudo isso contigo, né? E te pedindo desculpas já por causa do atraso do vídeo e te agradecendo. Se inscreva aí, Wellington Campos FC, paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante o seu carinho, o seu apoio para a gente chegar então ao tão sonhado 100 mil inscritos. Estamos caminhando com a sua ajuda, com a sua força. Dá joinha aí. Muito bem, minha gente, um dia nublado aqui na cidade de Guayaquil. Geralmente o tempo abre depois do meio-dia.
A previsão de temperatura na hora do jogo do Brasil, no Estádio Monumental, é de 30 graus, 29 graus por aí. Mas antes eu quero falar da Bar Auto Center. Que loja maravilhosa, sensacional. É representante Bosch. É uma loja que ama o seu carro, né? Seu carro está dodói, está precisando mexer no motor, está precisando mexer no cano de descarga, trocar a bateria, trocar o óleo, o silencioso, aquela coisa toda de carro. Fala com meu amigo Júnior, fala com meu amigo Antônio e você terá o melhor serviço do Rio de Janeiro. É ali na Campos Sales, né? No início da Campos Sales, na Tijuca, é naquela rua da sede do América, só que é no primeiro quarteirão lá em cima, né? Perto da Doc Lobo ali, 16. Não tem erro. Fale com o Júnior, fale com o Antônio, dá aquela chorada no desconto que vai sair, que vai sair. Muito bem, gente. Vamos falar então. Deixa eu começar falando de Vasco da Gama, porque estou acompanhando o noticiário à distância. O Bruno Costa, que é um nome falado aí para o lugar do Marcelo Santana, que é um cara que eu conheço já há muitos e muitos anos. Inclusive, ele tem uma formação internacional no mercado norte-americano sensacional. Ele é um dos desbravadores do futebol no mercado norte-americano. Tem uma bagagem grande, o pessoal apresenta ele com o perfil apenas de ter passado aí pelo time do Fortaleza. Mas, se puxar a ficha dele, vai ver que tem muita coisa legal, muita coisa bacana que ele fez fora do Brasil. Então, se vier, é um baita nome, o Bruno Costa, para o departamento de futebol do Vasco da Gama. Bem, uma outra notícia que está agitando o torcedor vascaíno é com relação à saída de atletas que ficam sem contrato agora no mês de dezembro, né? Final de ano. Então já podem assinar um pré-contrato. O Alex Teixeira, Paulinho, Maurício Lemos, Puma, Léo Jardim e também o Léo Jardim, gente, é uma situação que está desagradando. Eu vi algumas torcidas organizadas emitindo nota oficial, reclamando, mas ele quer mais de R$1 milhão, então vai com Deus, vai arrumar outro time que pague isso aí. O Vasco vai arrumar bons goleiros, vi algumas notas de torcidas organizadas. Gente, renovação de contrato é isso mesmo. Um pede lá em cima e o clube oferece aqui embaixo, para achar um meio termo por aqui, né? Tomara que tenha um final feliz. Eu acho que o Léo Jardim é muito importante para o Vasco da Gama. Qual o seu comentário? É super importante você falar também. E Payet, valeu a pena ter o Payet? Não valeu a pena? Eu vejo de maneira positiva. Eu vejo como positivo ter o Payet. Ele assinou o contrato, foi na boutique, comprou mais de 100 camisas do Vasco e mandou para a Europa. Então, o trabalho de marketing que ele fez foi uma coisa. Em campo rendeu mais ou menos. Eu esperava mais? Esperava mais. Você esperava mais. Todos nós esperávamos mais do Dimitri Payet com a camisa do Vasco da Gama. Agora está indo embora. Fernando Diniz agora com tempo de observar a base vascaína. Isso aí é muito importante para ele e para a meninada. O Vasco tem uma base fantástica, sensacional. E de repente ele vai lá garimpando, acha um, acha dois e viram aí grandes talentos, como já é o Ryan, como o Andrei Santos, que está aqui na seleção brasileira, o Marlon, que também está brilhando, o Marlon Gomes está brilhando aí fora do Brasil, entre outros jogadores revelados pelo Vasco da Gama. Vamos falar de seleção? Eu fiz a pergunta para o técnico Carlo Ancelotti, a primeira da entrevista coletiva para ele, sobre estrear hoje. Foi uma pergunta de ontem, então ele vai falar amanhã. Não se assusta não, só para deixar registrado para você. Ancelotti, é o Wellington Campos, Rádio Itatiaia. Eu queria te perguntar, você é um cara muito experimentado pelo Blancos, muitas vezes... Tú? Sí, nosotros. Como muitas vezes campeão. ¿Cómo es estrear por la selección de Brasil? ¿Es especial? Sí, es algo especial, ha sido una semana muy bonita, muy intensa, he conocido la estructura
del equipo nacional, de la CBS. Es una estructura muy bien organizada, hemos trabajado bien, los jugadores han llegado con ganas, con ilusión. Creo que para ellos y para todos nosotros que trabajamos por esta camiseta es algo especial. Y yo lo siento así. En estos días he tenido una gran recepción de todo el país, a los estadios. De momento todo bien. Ahora tenemos un examen importante mañana. Pensamos que estamos preparados para este examen, un partido muy importante, muy difícil, pero tenemos ilusão de hacerlo bien. Aí o Carlo Ancelotti falando sobre estrear pela seleção brasileira, ele que entra para a história, não é o primeiro treinador, mas sim o quarto técnico estrangeiro da seleção. Tivemos 3 antes, o último foi o Filpo Nunes, um argentino que dirigiu a seleção por um jogo. Brasil e Uruguai 3-0 o Brasil na estreia, na inauguração do Mineirão em 1965. Tem tempo isso aí. Foi por um dia só o Vicente Feola, que era o técnico da seleção brasileira. Sobre Vinícius Júnior, o técnico Carlo Ancelotti falou. Bueno, Vini está bien, todavía creo que ha recuperado el último problema que ha tenido el tobillo. Está bien, motivado como siempre. Obviamente esperamos de él lo mejor. Creo que lo va a hacer. Es obviamente un jugador muy importante. No sé si ha sido capaz de sacar su mejor versión en el equipo nacional, pero creo que tiene el tiempo para hacerlo. Estoy convencido que va a sacar su mejor versión con el equipo nacional, como lo hace en el Real Madrid y como lo ha hecho en el Real Madrid. Es un jugador, creo, para nosotros fundamental. No hay discusión en esto. Es un jugador que puede ser que no siempre cumple, pero un jugador fundamental por las características que tiene. Desequilibrante siempre, en todos los momentos. Tenemos que trabajar para que pueda sacar su mejor versión también aquí. Um talento que a gente aposta muito no futebol brasileiro, que é do garoto Estevão, né? Que passou pelo Palmeiras, foi vendido para o futebol inglês e que a gente tem uma expectativa grande dele com a amarelinha também. O próprio técnico Carlo Ancelotti disse que está conhecendo ele agora, conheceu ele por vídeo e tem muito talento. Encheu a bola do menino, do Estevão, que é, sem dúvida, aí, realmente um belo jogador. Lo he visto solo en vídeo, en la tele, y veo lo que ve todo el mundo, que es un jugador con un talento extraordinario, especial, que es muy joven, que tiene que aprender cosas. Lo que he conocido es su carácter, su persona. Me parece un chico humilde, bueno, con ganas, con personalidad. Esto me parece bien, pero digo siempre que con los jóvenes tenemos que ser un poco cuidados, ser paciente, como tiene que ser paciente él, para buscarse su posición. Obviamente tiene todas las características para ser um jogador muito importante para o futuro da seleção. Aí então o técnico Carlo Ancelotti, alguns pontos, né, de uma entrevista de meia hora que ele concedeu para a imprensa brasileira e principalmente a imprensa equatoriana, que foi ávida, lotou lá para ver a seleção brasileira, né, com o Carlo Ancelotti na entrevista, ter a oportunidade de perguntar também. Eu disse que ia falar dos outros clubes, deixa eu dar uma pincelada na moçada, porque o Botafogo anunciou ainda há pouco a contratação do zagueiro Caio Pantaleão, com 29 anos, desde 2017 na Europa, revelado pela Ferroviária, e estava no Krasnodar. Confesso que eu não me lembro dele. Lá da Rússia, esse time. O Igor Jesus está fora, fez ontem a sua despedida na vitória do Botafogo 3-2 em cima do Ceará, vai para o Nottingham Forest. E o Flamengo, o Jorginho chegando, o jogador do Arsenal, tá passe livre, o Flamengo contratou, vem para jogar o Mundial, vai usar a camisa número 21.
E no Fluminense, Renato esperando por reforços também para o Mundial. A janela está aberta para esses clubes que vão para o Mundial até o dia 10. E o Renato quer atacante. Está buscando aí mais um atacante para a equipe tricolor. Então é isso aí. Deixe o seu comentário, é super importante. Deixe o seu nome. Estou dando uma corrida aqui para ver se no próximo vídeo a gente já consegue botar o nome da moçada. Me ajuda nessa, por favor. Estou precisando do seu apoio, da sua inscrição. Dá uma olhadinha aqui embaixo, está vermelhinho. Você ainda não é inscrito, se inscreva. Paga nada não. Repito, joinha é importantinho. Vai chegando no vídeo, vai dando joinha. Você ajuda a gente demais a continuar fazendo vídeos por aqui. Tá bom? Fiquem com Deus. De Guayaquil, no... Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Vasco. O Vasco que pretende fazer a contratação aí do Gabriel Bosquilha, né? Jogador que está no Operário, inclusive enfrentou o Vasco, tem passagem e experiência no futebol da Europa e também no futebol brasileiro. É uma parte da oportunidade aí pro Vasco, né, conseguir alguma coisa no mercado da bola, porque o time não tem dinheiro para fazer as contratações, depende muito das saídas, né, de um atleta que chegar a ocupar aí o salário de um jogador que sair. Deixa sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!